Pessoal, bom dia a todos. Vamos dar aí sequência, agora com o professor Lélio, que é promotor de justiça. Mas antes estou vendo aqui minha amiga Ana Cláudia Calisto, psicóloga lá em Divinópolis. Muito obrigado Bom pela dia. presença. Bom dia, querida. Para mim é uma honra estar aqui. Ah, que alegria. E o Calisto, tá bem aí? Está bem, sim, graças a Deus. Estamos todos bem. Ah, que ótimo. Manda um abraço. Obrigada. Manda um abraço para ele. Tá bom. Calisto, gente muito boa, delegado lá de Divinópolis, pessoa finíssima. Gosto muito dessa família, uma honra muito grande receber aqui pessoas de fora da faculdade que vêm nos visitar, mesmo que virtualmente, né? Agradeço aqui a presença de todo mundo. A doutora Isa Moraes continua aqui com a gente, é a nossa conselheira também, pessoa fantástica. E agradeço a cada um de vocês, né? Tem bastante gente e vai ser bastante proveitoso esse nosso debate, essa nossa interlocução com o professor Lélio, que eu não sei se ele já está aqui na sala, não vi o nome dele aqui. Aí está pedindo para entrar. Então, o doutor Lélio acaba de entrar e nós vamos conversar agora com o doutor Lélio, que é promotor de justiça aqui da primeira vara criminal de Belo Horizonte, é um estudioso da criminologia, tem um site e uma página de YouTube chamado Senhor Criminologia, e nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, onde sempre traz convidados para falar sobre criminologia, que é uma matéria agora obrigatória em concurso público, e mais do que obrigatória para concurso público, acho que é muito importante para a gente desenvolver o pensamento crítico. Eu gosto de trazer essa matéria nas nossas aulas. Quem foi meu aluno aqui no Direito Penal 1 sabe que a gente discute muito Lombroso, Beccaria, Labeling Approach, né? Teoria do etiquetamento, Broken Windows, a teoria de Chicago. Então, a gente vem trazendo esses conceitos. Não é aula de criminologia, mas são conceitos tão importantes que não tem jeito da gente se furtar, porque a formação do profissional do direito deve partir dessa experiência crítica, e a criminologia vai nos permitir ter essa visão crítica, essa visão sem água com açúcar, ou essa visão sem ser uma situação automática, sem cor, sem gosto, muitas vezes, que a lei penal nos transparece. É a criminologia que vai nos trazer a crítica, que vai nos fazer ter uma visão, vamos colocar assim, maldosa no sentido positivo. Então, o professor Lélio, ele vem fazendo um trabalho muito intenso na área da criminologia, é meu amigo, a pessoa que eu gosto muito, a gente tem tido uma interface muito enriquecedora, e ele já está aqui, que eu já estou vendo, ele estava vendo, não sei o que é Revenge, não sei o que é, que eu não entendo nada, viu, Lélio? Essas coisas que você gosta de assistir, mas ele já está aqui, e eu vou passar a palavra, professor Lélio, eu já estava conversando aqui a respeito da sua apresentação, e eu te passo a palavra, e seja muito bem-vindo, fique à vontade, literalmente a casa é sua, entendeu? Aí, presencialmente, mas virtualmente a casa é sua aqui também. Então, tenha a palavra, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Valen. Muito obrigado. Dia. Muito obrigado por tudo aí. Muito obrigado pelo convite. Quero dar um bom dia a todos os alunos aí. Dr. Vale Belo já é uma pessoa reconhecida já por todos da área criminal como um grande professor, uma pessoa que sempre está trazendo
informações concretas e informações com muita segurança e qualidade para nós do mundo jurídico. E um grande estudioso das ciências criminais. Então, o Dr. Vale me convidou hoje para falar sobre a história do pensamento criminológico. É rapidinho, vou fazer. Eu fiz um slide, acabei de mandar para o seu zap, Vale, para você, os alunos depois, é um resumo da minha fala aqui, porque nós temos 50 minutos para falar sobre a história do pensamento criminológico. E eu vou fazer um apontamento rápido aqui. Na verdade, eu chamo essa palestra de um resumo, se possível, sobre a história do pensamento criminológico. Porque nós temos um livro, né, do Gabriel Anitua, que ele tem quase 800 páginas. Ele para mim, talvez seja o livro que melhor traduza a história do pensamento criminológico moderno. Então, assim, para você falar 800 páginas em 50 minutos seria um pouco diferente, seria difícil. Isso aí é um tema para você usar no final de semana numa especialização. Mas eu tenho uma opção que talvez seja a opção mais conhecida por todos nós, da graduação, das pessoas que se importam pelo estudo da criminologia, que é seguir mais ou menos a linha que o Molina usa no livro dele. No Brasil, o Molina e o Luiz Flávio Gomes, né, publicaram esse tratado de criminologia que foi publicado lá na Espanha. Ele está em português. O Luiz Flávio Gomes juntou a parte do juizado especial criminal e trouxe esse criminologia para cá. Foi publicado por muitos anos pela editora Revista Tribunais. E lá, o que ele segue? Ele segue uma linha que é mais ou menos a linha que todos os outros livros de criminologia no Brasil seguem, inclusive o meu. Eu tenho aqui um exemplar aqui da 9ª edição, que acabou de sair, 2020. Tem 15 anos que esse livro meu está no mercado. Vocês podem adquirir na Amazon, está com um desconto bastante significativo lá. O que acontece? É basicamente o seguinte. Primeiro, eles trabalham com a fase pré-científica. Depois, eles começam com a escola clássica, a escola positiva, muda para a escola de Chicago, e aí vai seguir naquela série de escolas que surgiram a partir da escola de Chicago e também termina com a criminologia crítica. A minha explicação é mais ou menos essa. O que eu acrescentei, que talvez o Molina não tivesse colocado naquela época que ele escreveu esse livro, lá deve ser dos anos 90. Esse livro que ele deve ser dos anos 90, provavelmente ele é dos anos 90, o Tratado de Criminologia, que está agora numa edição, eu salvo engano, eu tenho a última edição que foi lançada na Espanha, que é a 4ª edição, 2017, salvo engano. Então, o que eu acrescentei? Eu acrescentei as chamadas criminologias pós-modernas, que são a criminologia verde, a criminologia queer, a criminologia dos condenados. Então, eu fiz um quadro, mandei para o Varley, que agora ele vai distribuir para vocês, e para o pessoal que me acompanha nas redes sociais aí, eu vou estar colocando nas minhas redes sociais esse quadro também. Nós vamos começar falando, então, sobre a fase pré-científica do estudo da criminologia. Porque a criminologia, ela surgiu mesmo, e aí tem uma discussão. Quando surgiu a criminologia? A maioria dos autores brasileiros de criminologia, a maioria dos penalistas brasileiros defendem que a criminologia surgiu com a escola positiva. Esse é o pensamento majoritário da maioria dos estudiosos. Lombroso, Ferri, Garofalo, né, a santíssima trindade, entre aspas, da escola positiva, ela que trouxe o método, o empirismo, ela trouxe os estudos da indução para o surgimento do estudo do crime. Então, para a grande maioria dos pensadores, dos penalistas e dos criminólogos brasileiros, a criminologia ela vai começar, então, com a escola positiva no final do século XIX, lá com Ferri, Lombroso e Garofalo. Eu, e alguns gatos pingados, nós defendemos que a criminologia começa com a escola clássica. Tal qual, porque foi com a escola clássica, na nossa visão, vindo daquela total influência do iluminismo, da liberdade, igualdade, fraternidade, que o Varley tem uma aula maravilhosa sobre esse assunto de escola clássica lá no nosso canal, Senhor Criminologia, lá no YouTube. Eu até convido todos vocês a assinarem esse canal. Para mim, a criminologia começa nisso. Começa quando ela se inicia a essa preocupação de se dar uma razão, uma racionalidade para o estudo do crime. E aí, Vale, eu fico um pouco preocupado, porque quando a gente compara
o estudo da criminologia no Brasil com o estudo da criminologia fora do Brasil, a gente vê que ele é totalmente diferente. Então, o que acontece? Nós temos as filhas, entre aspas, da escola clássica, que são as teorias racionais do crime. Elas são filhas diretas da escola clássica. E eu vejo que muita gente defende a escola clássica, mas quer esconder as filhas da escola clássica, que são as teorias racionais. Não, peraí, isso aí não me interessa, isso aí eu já não concordo. Mas se você pegar os livros lá que são adotados nos Estados Unidos, os manuais de criminologia lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles são claros em apontar a escolha, se você tem a liberdade de escolher se vai praticar um ato ilícito ou não, ou um ato lícito também, né? Porque, na verdade, a liberdade é da decisão de você poder escolher praticar um ato. E aí, no nosso caso, ilícito, né? Porque nós tratamos de crime. Então, essas escolas racionais, elas são filhas diretas disso aí. E muitas vezes elas são enfiadas debaixo do tapete no Brasil. Não, isso aí não me interessa, não. Eu sigo o que eu acho que a escola clássica está certa em muitas coisas, mas eu não reconheço que há essa escola, há essa força. Porque, inclusive, Varley, a escolha racional do crime, de que muitas vezes o crime é praticado, a pessoa pensa os benefícios e custos, né? Olha, eu tenho chance de ser pego, a chance pequena, eu posso fraudar o cartão de crédito, e se eu pagar advogado, eu vou ter despesa do processo, eu vou ter, como é que fala, ou se não for defendido pelo advogado, você defendido pela defensoria pública, posso ficar preso X dias. Então, ele pesa o que é bom, ele pesa os prós e contras de praticar o crime. E isso aí já foi objeto até de um prêmio Nobel de economia, né? O Gary Becker desenvolveu teoria sobre isso aí. Isso no Brasil, quando é falado, geralmente é para falar que não aceitam isso, né? Então nós temos então a escola clássica, que tem uma grande importância para o direito penal e para a criminologia também, mas que por não estar juntando, porque na verdade a escola clássica é formada por N pensamentos diferentes debaixo desse mesmo guarda-chuva. Mas, então, nós temos então a escola positiva, que é vista pela grande maioria dos autores no Brasil, inclusive para concursos, tem que colocar que é a escola positiva, que é o surgimento da criminologia. Tem a escola clássica de 100 anos antes, né, que liberdade, igualdade e fraternidade, né, que totalmente influenciada pelo iluminismo. E agora, nos últimos anos, o Zaffaroni também está defendendo um outro início para a história da criminologia. Ele é bem ainda minoritário nisso. Mas a Vera Malaguti Batista, por exemplo, ela defende essa posição também, que a criminologia começou antes da escola positiva, antes da escola clássica, e começou sim com a Inquisição. Que a Inquisição, praticada lá na Idade Média, contra os hereges, contra as bruxas, entre aspas, né? Que aquilo ali foram perseguições que foram praticadas de forma totalmente absurda. Para Zaffaroni e para Vera Malaguti Batista, aquilo foi o surgimento do poder punitivo. Embora tem autores, eu já vi recentemente, criminólogos críticos, falando que não aceitam isso, porque aquele poder punitivo lá, entre aspas, era um poder punitivo privado da igreja. Então não era um poder punitivo do Estado moderno que a gente conhece, né? Então você tem essa posição. A criminologia surgiu quando? A grande maioria dos autores entende que surgiu com Lombroso e a escola positiva. Alguns, eu me filio a essa turma, entende que ela começou cerca de 100 anos antes, né, com a escola clássica, o que seria a escola clássica, e agora também tem o pensamento do Zaffaroni, Vera Malaguti Batista, que também concorda, que entendem que a criminologia, ela começou bem antes disso, ela começou com a Inquisição lá na Idade Média, ou seja, com a perseguição contra os hereges, perseguição contra... porque lá na Inquisição, é bem interessante isso, é bem claro, é bem visível, né, a figura do inimigo no direito penal, né, entre aspas, né, que o Zaffaroni tanto fala e que eu acho que é isso mesmo. Lá cria-se um inimigo e depois cria-se aquele pânico moral ao redor dessa história do inimigo, né, foram as bruxas, depois foram os hereges, depois qualquer pessoa que entendesse o contrário ao que a igreja defendia naquela época, era considerado inimigo. Tanto que um dos livros mais importantes da escola clássica pra gente, né, que é dos delitos, pra gente que eu tô falando assim, no sentido específico do crime, é dos delitos e das penas. Quando ele foi publicado a primeira vez, Beccaria publicou
publicou com um nome, né? Ele não com pseudônimo, né? Não publicou com o nome dele, porque ele sabia que geralmente o pessoal da igreja naquela época não recebia com boas, como é que fala, com bons modos esse tipo de coisa, não. As pessoas você podia ser considerado um herege, de repente você ia para a fogueira. Então, nós tivemos, então, esse é o surgimento da moderna criminologia que a gente conhece, do estudo da criminologia. Quando o Lombroso veio lá defendendo aquela teoria do atavismo, que o crime ele surge porque as pessoas, algumas delas vão nascer com tipo uma regressão, né? Ele é um ser primitivo, né? É uma coisa biológica. E aí, é interessante a gente colocar, Vale, que as pessoas, quando fala de escola positiva, elas sempre associam aquelas descrições do Lombroso sobre o criminoso ter pouco cabelo, ter a testa grande, ter 6 dedos na mão. Então eles focam muito nisso aí. Mas o que Lombroso defendia era a questão do atavismo. Esse fato do homem criminoso ser como se fosse um ser pré-histórico. Então, isso que o pessoal mais comenta aí seriam as consequências do atavismo. E eu vejo que as pessoas criticam muito Lombroso por conta das consequências. Mas, na verdade, a causa era o atavismo. E, logicamente, Lombroso, a gente sabe que ele praticou uma série de erros aí. Talvez o principal erro de Lombroso, na minha visão, tenha sido que ele não tomou cuidados mínimos, né, no sentido de, por exemplo, usar grupos de controle, né? Já que ele foi lá e entrevistou 10 mil presos, ou pesquisou as fichas médicas deles todos, por que ele, de repente, se ele tivesse, de repente, comparado a pesquisa que ele fez dentro dos presídios com grupos fora dos presídios, ele ia ver que a teoria dele estava errada logo no início. Então, assim, talvez tenha sido um grande erro. Mas Lombroso teve o grande mérito de trazer a pesquisa, o método indutivo para o estudo do crime. Isso foi um grande mérito aí. Só que, no final do século XIX, quando as ideias de Lombroso lá na Europa começaram a crescer, e aí veio depois, no segundo momento, veio o Ferri, depois também veio o Garófalo, na escola positiva, já desde o início, essa teoria que o crime, ele nascia com a pessoa, porque a pessoa era primitiva, era atávica, ela começou a ser atacada fortemente na Europa, por parte de outros professores. Nós podemos citar a escola de Lyon, na França, podemos citar Gabriel Tarde, né? Lacassagne, Alexandre Lacassagne, lá da França, e o pessoal da escola também, lá do von Litz, né? Da Escola Moderna de Política Criminal também. Peraí, essa história que o crime surge porque a pessoa nasceu para ser delinquente, ela é um ser atávico, e isso gera a prática do crime, isso é totalmente errado. E aí, ocorreram no final do século XIX alguns congressos internacionais lá na Europa de antropologia criminal, e as ideias de Lombroso e a escola positiva já passaram a ser atacadas desde o início. Até porque, segundo a escola sociológica lá de Lyon, o crime ele não surgia por questões biológicas. Havia a interferência muito maior do meio ambiente, né, social, junto a isso aí. Então, isso sofreu um grande ataque nesse primeiro momento. A teoria, a escola positiva não teve supremacia em momento algum, porque desde o início ela passou a ser atacada lá dentro da própria Europa, pela escola de Lyon, pela Escola Moderna de Política Criminal, lá do von Litz. Então, assim, ela nunca teve sossego nem no nascimento dela. Mas, infelizmente, ela teve um espaço muito grande. Talvez ela teve um espaço até muito maior do que merecia naquela época. Porque, gente, quando a gente faz análise das escolas, é muito importante que a gente analise o contexto histórico de onde elas estavam, e não o contexto histórico de 2020. Então, acaba que isso pode gerar uma análise um pouco inadequada. Hoje é muito fácil, depois de 100 anos de avanço da criminologia, a gente chegar e acusá-los de estarem totalmente errados em muitas coisas. Mas,
qual que era as limitações técnicas, as limitações metodológicas que eles tinham lá. Então, assim, a gente tem que fazer essa análise com certo cuidado. Lombroso errou muito, com certeza a teoria dele é profundamente falha em muitos pontos, mas ela teve esse mérito de trazer a questão do método indutivo e de trazer uma cientificidade para o estudo do crime. Isso aí, inclusive, é motivo de muitas perguntas em concurso. E só para lembrar que as pessoas ficam muito preocupadas. Que Lombroso falava que a pessoa tinha a testa grande, tinha 6 dedos, tinha... Não, isso aí é a consequência das causas na teoria de Lombroso. E também a grande contribuição de Lombroso foi trazer o método indutivo para o estudo do crime. Isso aí no final do século XIX, início do século XX. Provavelmente... existe um livro que foi publicado em 1911, eu não me lembro agora exatamente como que é o nome do autor, mas que fala sobre, acho que o inglês condenado, se eu não estou enganado, e esse livro é considerado por alguns autores como o marco final da influência da escola positiva. Ela já estaria sendo muito atacada e caindo assim, fortemente a sua influência no estudo do crime. Foi quando a gente teve, então, o chamado giro sociológico na criminologia. A criminologia, ela passa a ser estudada com muito mais força nos Estados Unidos, e aí, no caso, o grande elemento dessa primeira fase do giro sociológico é a Escola de Chicago, na cidade de Chicago, estado de Illinois, lá nos Estados Unidos, que vai ser o palco. Ano que vem, eu estive em 2012 em Chicago, no congresso da Sociedade Norte-Americana de Criminologia, e ano que vem volta-se em Chicago. Quando a criminologia, o estudo do crime, mudou através do giro sociológico para Chicago, aí as pessoas começaram a estudar como que a cidade ela influenciava na ocorrência dos crimes. E aí, a Escola de Chicago também é outra que tem várias vertentes dentro dela, né? Mas assim, ela estuda desorganização social, como o fato do que nós chamamos de favelas aqui, né? E lá seria, tem um outro nome lá, não sei exatamente, mas essas zonas, essas áreas mais pobres, como que isso influenciava o crime? Porque o Estado não estava lá, porque havia outra coisa interessante da Escola de Chicago. A Escola de Chicago, acho que a expressão, para mim, que resume a Escola de Chicago, para mim, se chama controle social informal. Por quê? O crime, há uma tentativa de se controlar o crime, né? Pelo sistema social formal, que é o Estado, polícia, Ministério Público, magistratura e administração prisional. E o controle social informal é aquele realizado sem uma pena. Porque se tem pena, aí é formal. Que seria o quê? A opinião pública, a cultura, a igreja, a cultura de uma igreja, dos membros da igreja, a cultura das pessoas. De repente, pode-se falar também que um respeito à autoimagem, porque a opinião pública acaba afetando a autoimagem de uma pessoa, pode afetar a autoimagem de uma pessoa. Então, acaba que muitas vezes a pessoa não pratica crime, porque ela tem medo do controle social informal. Ela, poxa, o que minha família vai achar de mim? Ou, porque ele sabe que, de repente, dependendo da situação que ele se envolver, muitas pessoas vão se afastar socialmente dessa pessoa. Então, o controle social informal, ele é muito importante para se entender o crime. E, na minha visão, a Escola de Chicago se destaca no sentido que ela tem uma projeção muito grande, ela coloca uma força muito grande no estudo do controle social informal. Tanto que eles começam, é bem interessante, porque foi durante a Escola de Chicago, que é também, a Escola de Chicago, para mim, é tão gigantesca como a Escola Clássica. Porque ela teve várias fases. Gente, a Escola de Chicago existe até hoje. A Escola de Chicago da criminologia existe até hoje. É até importante a gente destacar, Vale, porque pode-se partir de uma premissa que, quando a gente coloca essa história do pensamento criminológico, parece, dá uma impressão para as pessoas que assim, veio essa, depois veio essa aqui, depois veio essa, e vai assim, podia até chegar na criminologia pós-moderna no final. Não é bem assim, porque durante vários momentos as escolas lutaram umas contra as outras para ver qual que era mais influente. E outra coisa, por exemplo, aquelas pessoas que projetaram as escolas, elas tiveram discípulos.
E os discípulos tiveram discípulos. Então, as ideias de muitas escolas que estão lá para trás na criminologia, elas permanecem até hoje sendo desenvolvidas por outras pessoas, pelos discípulos dos discípulos, por exemplo, no caso do Sutherland, que teve o Cressey como discípulo, depois teve os alunos do Cressey e agora está nos alunos dos alunos do Cressey. Ela está sendo estudada ainda lá nos Estados Unidos, com muita força. Então, o que acontece? Se você escrever no YouTube não, vai no Google, escreve Chicago Area Project. Seria em português, né? Projeto da Escola de Chicago. Você vai ver que até hoje os pesquisadores estão lá estudando como que influencia, como que o controle social informal pode ajudar aquelas comunidades, aquelas pessoas lá. Como que o Estado pode agir, como o Estado pode auxiliar essas pessoas lá naqueles bairros mais pobres, como que o Estado pode ajudar a sociedade funcionar melhor com menos crimes. Então, é muito interessante. Então, Chicago Area Project, eu passo o link para o Vale depois para passar para vocês. Mas, basicamente, é o seguinte, a Escola de Chicago também, ela colocou, pela primeira vez, aquele estudo chamado observação participante no crime. Por quê? A partir da hora que esses pesquisadores estavam lá nos bairros pobres de Chicago, estavam interagindo como assistentes sociais com as outras pessoas lá, com as pessoas da comunidade, eles estavam pesquisando o crime de dentro, de onde ele ocorria. Então, isso é muito interessante. Esse método, logicamente, em resumo, ele se chama observação participante, que foi a primeira vez que ele foi utilizado para se buscar entender o crime. Da Escola de Chicago, surgiram várias outras escolas, várias outras linhas de estudo dos crimes. Talvez a mais importante seja a teoria da associação diferencial do Sutherland. O Sutherland foi um grande crítico. O Sutherland nasceu em 1873 e morreu em 1950. Então, no início dos anos 10, anos 20, Sutherland já estava com 40 e poucos anos. Provavelmente, 73, ele estava de 40 a 50 anos ali naquela fase ali da vida dele. O que acontece? O Sutherland sempre foi um grande crítico da escola positiva. Sutherland sempre achou que aquela história de que o crime ele surgia por questões biológicas estava totalmente equivocada. E Sutherland, de uma certa forma também, ele questionava o pensamento majoritário da criminologia naquele tempo. Porque a criminologia lá no final dos anos 20, os anos 30, gente, nos Estados Unidos, ela estudava só os crimes de rua. Para a criminologia, havia só os crimes de rua. Por quê? Eles pegavam os boletins de ocorrência, entre aspas, né, que é o nome que a gente tem aqui no Brasil, pegavam as sentenças criminais e chegavam às conclusões se aquilo ali estava acontecendo crime ou não. Então o que o Sutherland falou? Peraí, como é que vocês estudam crime só em cima dos documentos que o Estado produz? Mas e os crimes que não chegam ao conhecimento do Estado? Daí que Sutherland é um grande fomentador daquela ideia que hoje a gente estuda aí para concurso, né? Também, que é a chamada cifra negra, ou cifras ocultas de criminalidade, melhor dizendo, né? Porque, na verdade, essa cifra oculta ela foi desdobrada em várias. Mas o que acontece? Que são os crimes que não chegam ao conhecimento dos promotores ou da polícia. Então, o Sutherland falou o seguinte, vocês têm que procurar os crimes também fora de documentos somente criminais. E aí foi que Sutherland teve a maravilhosa ideia de estudar os documentos administrativos, dos tribunais administrativos. Ele foi nos cartórios e começou a olhar as atas de fusões das empresas. E aí o Sutherland começou a descobrir uma série de crimes praticados por pessoas com dinheiro. Sutherland criou, então, acabou sendo um desdobramento dessa teoria dele, o conceito de crimes do colarinho branco, mais ou menos nessa época. Mas pouco antes, Sutherland continuou nessa luta contra o que a criminologia majoritária daquele tempo fazia, que era pegar só os documentos oficiais e reproduzir, ou tentar reproduzir, o que se via ali nos documentos oficiais da polícia, por exemplo. Sutherland falou o seguinte, olha, vocês estão totalmente equivocados. Primeiro que não é a questão biológica que vai fazer a pessoa praticar o crime ou não. Segundo, porque vocês estudam somente os documentos que a polícia produz e que a justiça criminal produzem, né? Então vocês vão chegar sempre à conclusão que o crime é derivado de desorganização social da cidade,
como a Escola de Chicago defende, vocês vão falar que o crime é originado da pessoa não ter um pai dentro de casa, de repente o pai, sim, que eu estou falando, o pai lá da psicanálise, né? A lei, que pode ser outra pessoa, ocupado por outra pessoa na visão da psicanálise. O que acontece? Essa falta de estrutura familiar, a pobreza. Então, para vocês, crime é isso, né? Só que vem cá, e cadê os crimes praticados pelas pessoas que têm dinheiro? Pelas pessoas poderosas e pessoas ricas? E aí o Sutherland cria a teoria da associação diferencial, que fala o seguinte, olha, o crime, baseado em outras teorias, né? O crime não é isso aí que vocês estão falando. O crime, ele é aprendido. O crime é um ato ilícito aprendido com as interações que nós mantemos com as pessoas próximas da gente. Da mesma forma como atos lícitos são aprendidos também com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, Sutherland defende essa teoria da associação diferencial que ataca frontalmente o que a criminologia defendia naquela época, que era uma criminologia totalmente limitada. E a criminologia, gente, nos anos 30, passou por um momento muito difícil, porque, eu estou tentando lembrar o nome do relatório aqui, mas houve um relatório que foi publicado, se eu não estou enganado, por volta de 1930, lá nos Estados Unidos, mas que foi uma bomba atômica contra a criminologia, demonstrando que a criminologia estava muito equivocada em muitas coisas. Ela não tinha uma cientificação, uma cientificação. Ela precisava ser mais científica. Ela precisava de buscar mais ela deveria ter mais ciência e menos, talvez, achismo. E aquilo ali foi um relatório que causou muita polêmica na época, mas que o Sutherland, ele, em parte, ele não concordava com o relatório, mas, por outro lado também, o Sutherland deu uma grande ajuda para a caminhada da criminologia, no sentido dela se tornar mais científica. Para vocês terem uma ideia, e eu faço esse parênteses aqui, Sutherland criou a teoria da associação diferencial e também criou o que a gente conhece como a teoria do crime do colarinho branco, que surgiu da teoria da associação diferencial. Para Sutherland falar isso, ele passou anos pesquisando grandes corporações dos Estados Unidos e descobriu combinação de preços, formação de cartéis para quebrar outras empresas. Ele descobriu que as companhias compravam outras e fechavam para aumentar o lucro, demitindo centenas ou milhares de pessoas. Um monte de falcatrua que é coisa para levar uma pessoa para a cadeia. Mas que a criminologia, até aquele momento, não havia se preocupado. Se você pegar de Lombroso para ali, tem no mínimo 50 anos que a criminologia não pesquisava isso. Se você voltar lá na escola clássica, são 150 anos que a criminologia não se envolvia com os crimes praticados pelas pessoas poderosas. Quando vi aquilo ali, foi num dia histórico para a história da humanidade para mim. No dia 27 de dezembro de 1939, num discurso para a Sociedade Norte-Americana de Sociologia, a gente fica pensando nisso, imagine um congresso nacional de sociologia realizado no dia 27 de dezembro, 2 dias depois do Natal. No Brasil isso não ia dar certo nunca, né, gente? Mas o que acontece? Nesse dia o Sutherland proferiu esse discurso e aí foi aquela bomba para a história da criminologia, né? Porque ele jogou todas essas ideias do crime do colarinho branco oficialmente para todo mundo ter que fazer uma autocrítica. A criminologia estava indo totalmente no caminho errado da história. Ele passou os próximos 10 anos investigando documentos de 70 grandes corporações norte-americanas. E essas corporações norte-americanas praticavam falcatruas uma atrás da outra. Isso estava nesse livro. Esse livro ia ser publicado em 1949. Essas grandes corporações, como o pessoal do crime do colarinho branco faz no Brasil também, pressão em cima, fizeram uma pressão muito grande para que isso não fosse ventilado. O que aconteceu? Sutherland teve que publicar isso em 1949 sem o nome das empresas. Então esse livro foi publicado, eu não tô com ele aqui, aliás, estou com ele aqui sim, desculpa. Quero mostrar a foto para vocês. Esse livro aqui foi publicado primeiramente em 1949, 10 anos após esse discurso de Sutherland. Aqui tem o resumo, aqui tem os trechos dos documentos que Sutherland investigou durante 10 anos, comprovando que essas 70 empresas, essas 70 grandes corporações dos Estados Unidos praticavam falcatruas uma atrás da outra. Então acontece, isso aqui então levou a esse desdobramento, a essa nova fase da criminologia,
que hoje desdobrou no que a gente conhece como criminologia corporativa, e no direito penal é o que hoje nós temos no direito penal econômico, né? Isso surgiu tudo a partir dessa denúncia, desses movimentos lá do Sutherland, lá na teoria da associação diferencial. Você tem também, né, por volta dessa época, um pouquinho depois, o surgimento da teoria da anomia. A teoria da anomia é muito interessante. A teoria da anomia é o seguinte, ela tem duas fases. Ela tem uma fase lá do final do século XIX, que é baseada em Durkheim, que o crime surge porque há ausência de normas, né? Tipo um quebra-quebra, estado de sítio. Isso aí leva à anomia nas pessoas. Eu sou fã de The Walking Dead. Teoria da anomia, naquela visão de Durkheim, é aquilo ali do The Walking Dead. Não tem estado, e aí o ser humano vira tipo um bicho. Cobra comendo cobra, é uma situação assim pavorosa. Então, aquela teoria, na minha visão, é a teoria da anomia na primeira fase. Numa segunda fase, por volta de 1938, uns 50 anos depois dessas ideias de Durkheim, 40, 50 anos, Robert King Merton, nos Estados Unidos, falou o seguinte, peraí, o que pode gerar o crime não é isso. O que pode gerar o crime é outra situação. É o quê? Eu dou para o cidadão uma meta, olha, seja rico, tenha sucesso, seja feliz, tenha o seu carro, viaje todo ano, eu dou essa meta para ele, ele compra. Isso é coisa típica do American Way of Life, né? E aí é o seguinte, ó, para você chegar nisso aqui, eu vou te dar trabalho, eu vou te dar loteria, eu vou te dar casamento, eu vou te dar herança, eu vou te dar uma série de mecanismos sociais para você alcançar lá. Só que, gente, vamos analisar aqui. Vamos analisar friamente. As metas culturais disso tudo que eu acabei de falar são altíssimas. E os meios institucionalizados para chegar nessas metas são curtos. Não tem dinheiro para todo mundo chegar lá. O que acontece? Isso vai gerar nas pessoas várias formas de comportamento diferentes. A maioria vai se conformar. A maioria são os conformistas. Olha, aceito uma e aceito a outra. Se eu ficar rico, bem. Se não ficar rico, tá bem também. Tá ótimo, eu vou trabalhar. Vou trabalhar, vou respeitar as leis e tudo. Tem as pessoas que se rebelam e querem derrubar o Estado por causa disso. Tem as pessoas que falam o seguinte, olha, eu não tô afim de nenhum de outro. Eu não quero nem meta e nem os meios. Você andarilho. Tô vendo aqui, Paulo Sumariva tá aqui acompanhando aqui, meu grande mestre, professor aqui. Então, o que acontece? Nenhum nem outro, é você andarilho. E existe um grupo que se importa, aliás, que importa muito para a criminologia, que são os inovadores. E aí, gente, eu aproveito para fazer uma propaganda para vocês aqui. Eu tenho um canal no Telegram com 440 pessoas, chama Criminologia para Concurseiros. É mais uma criminologia, lá é uma criminologia mais voltada para questões de prova, mas eu dou teoria também lá. Eu deixei para eles há um mês atrás a dica para assistirem um filme chamado Trapaça. Gente, é um filme maravilhoso, um filme norte-americano de 2013, se eu não estou enganado. E eu nunca vi tantos inovadores ao mesmo tempo num filme como naquele. É uma das pessoas que saem passando a perna porque o negócio é ficar rico. O negócio é ter sucesso na vida. Então, quem quiser entender um pouco sobre essa teoria da anomia e principalmente para ver o inovador, assista esse filme Trapaça, um filme norte-americano. A teoria da anomia, ela é muito forte até hoje. Da teoria da anomia surgiu uma outra teoria. É bem interessante você tomar cuidado que a teoria da anomia, a teoria da associação diferencial e a própria teoria do Lombroso são teorias que buscam ser teorias universais. São teorias que se aplicariam a todo o sistema de crimes. A teoria do Sutler é totalmente universal. Ela busca explicar os crimes de rua, porque o assaltante de rua, muitas vezes ele tem que aprender um modus operandi com o outro assaltante, para ele poder praticar o assalto e conseguir escapar. E a pessoa que forma cartel, que dá golpe no mercado de capitais, na bolsa de valores, por exemplo, ela tem que aprender aqueles mecanismos com outra pessoa também, porque ela não vai conseguir chegar e falar, olha, ótimo, quero ganhar dinheiro com isso aí. Em 24 horas vou fazer tudo que você está fazendo, que você demorou anos aprendendo com outras pessoas. Então, a teoria da associação diferencial, ela busca ser, então, universal. Aí surgiu nessa época, a teoria da subcultura delinquente, que ela tem um espectro diferente. Fala, peraí, essas teorias universais são muito boas, mas elas não se aplicam a todos.
Porque isso nós vamos ver muito. Há teorias universais e teorias que buscam ser restritas. A teoria da subcultura criminal, ela busca estudar as gangues. Eu falo assim, peraí, o negócio é o seguinte, ó, essa história de inovador, isso não dá certo com gangue, não. A gangue vive uma outra realidade. As gangues têm outras leis. Você pode ver o seguinte, quando as gangues se envolvem com crimes e são flagradas, dificilmente eles participam. Eles estão preocupados com o que está acontecendo no mundo normal nosso, das leis que todos devem seguir. Porque eles têm as leis internas da gangue. E lá há toda uma questão envolvendo... E aí nós estamos falando, gente, uma teoria dos anos 50, onde as gangues, elas são totalmente masculinas, né? No sentido que as lideranças são masculinas, a mulher não tinha espaço nenhum na gangue, na liderança das gangues. Raramente você via gangues que as mulheres eram líderes. Por quê? Porque havia aquela cultura de se mostrar... Tanto que muitas vezes as pessoas, para entrarem para essas gangues, tinham que praticar crimes violentos. Tinham que matar alguém, tinham que roubar alguém. E outra coisa, muito daquela gangue ali, das ações da gangue, gente, não tinham utilidade alguma para ninguém. Eles praticavam os crimes unicamente com o sentido de reforçar a subcultura. E é interessante, né? Não é a cultura geral da sociedade, se isso existe, né? É a subcultura particular daquela gangue. Então, o que acontece? Elas estavam um pouco se lixando se ia ganhar dinheiro ou não com a prática de crimes. Tanto que a pichação era um crime que era estudado também nessa época. Porque não havia lucro. Mas eles praticavam os crimes assim mesmo. Por quê? Porque por conta da subcultura delinquente deles. Gente, eu estou caminhando agora para os últimos 20 minutos. Então, nós vamos chegar na parte agora que nós estamos chegando quase na atualidade nossa. Tudo que eu estou falando para vocês aqui até agora, gente, é num outro mundo. E aí eu gosto de dar um exemplo para os meus alunos, que é o tocante à mudança que teve os dois grandes grupos de escolas na criminologia. As pessoas sempre confundem. Lélio, como é que eu faço para entender esses dois grandes grupos de escolas na criminologia? Porque temos as escolas consensuais, que são todas essas que eu expliquei até agora, e temos as teorias do conflito. Para as teorias consensuais, há um consenso majoritário do que seja a cultura, do que seja o respeito à lei, do que seja a civilidade, do que seja o padrão de respeitar a lei ou não. Há uma cultura de se proteger valores, de não se questionar a autoridade. Isso era um mundo consensual, das teorias do consenso, que existiam até essa teoria, por último. Gente, outra coisa também. Essa linha que eu estou traçando aqui para vocês, da história do pensamento criminológico, é, como eu falei no início da palestra, a linha que foi colocada, mais ou menos, que está sendo seguida pela maioria dos livros brasileiros. Mas há pelo menos o dobro ou triplo de escolas que estudam crimes. E seria difícil. Esse livro do Molina mesmo, o Tratado de Criminologia, tem mais de 1000 páginas. Então eu estou passando para vocês aqui as mais importantes, que eu acho que que vocês devem atentar. Mas a escola da subcultura criminal, das gangues que eu passei para vocês aqui agora, é o fim dessa era, da era do consenso. Porque pouco depois, ou mais ou menos nessa época, veio a contracultura, derrubando tudo. Veio questionando tudo. É proibido proibir, vieram os movimentos de defesa da mulher, vieram os movimentos de defesa das populações negras. E aí, gente, uma parte muito importante da criminologia é devida à luta dessas pessoas, uma parte maravilhosa, que é totalmente sonegada no Brasil, gente. Isso é um absurdo. É um absurdo isso. Mas nós vamos tocar isso para frente nos próximos 5 anos. Vamos trazer tudo isso aí para vocês, se Deus quiser. Eu estou traduzindo alguns artigos, estou incentivando outras pessoas. E questão de movimento de paz, estava na época da guerra do Vietnã. Então acontece, quando veio isso também afetou o crime. Afetou o estudo do crime. Até porque tinha-se uma ideia na criminologia, por muitas pessoas, que quando não tem pobreza, não tem crime. E nós vivemos, assim, uma tendência, gente. Não estou falando que isso é uma operação causal 100% matemática. Mas havia uma tendência, e essas pessoas defendiam que,
Ó, quanto mais pessoas tiverem bem de vida, menos crimes vão ter. Só que nos anos 50 veio um processo de enriquecimento social muito grande. A economia aumentou, veio os equipamentos elétricos e eletrônicos estão ficando mais modernos. Outra coisa, começaram a se fabricar em massa esses produtos com muito mais velocidade e os crimes continuaram existindo e aumentando também. Essa contracultura, ela possibilitou o surgimento das duas teorias que são as consideradas teorias do conflito. A teoria do etiquetamento e a teoria crítica. A teoria do etiquetamento, as duas teorias, elas tratam da reação social. O que importa não é somente o que a pessoa fez. É a forma como o Estado reage a isso. Porque você pode ver que tem ladrão em classe baixa e tem ladrão na classe rica. Por que só está na cadeia os ladrões da classe baixa? Então, o Leibniz começou a levantar essa tese. A grande diferença do Leibniz, talvez para a criminologia crítica, é que o Leibniz, ou teoria do etiquetamento, que essa é a primeira teoria do conflito, são duas. Etiquetamento, Leibniz, né? E teoria crítica. Que essa primeira teoria, ela fez mais uma constatação. Ela falou sobre o estigma. Olha, ela falou como é que funciona isso. Ela falou da criminalização. E aí é interessante, né, gente? Porque com a teoria do Leibniz e com a teoria crítica, a gente sai do estudo da criminalidade e começa a estudar a criminalização. Por que uns vão para o presídio mais do que outros? Isso é muito interessantíssimo. Foi com as teorias do conflito que isso focou com força. Porque eu não sou criminólogo crítico, eu sou criminólogo tradicional. Eu penso que é importante estudar a criminalidade e também é importante estudar a criminalização. As duas estão certas. Agora, se eu estudar só a criminalização e a criminalidade, como é que fica? E o direito que você tem de sair na rua e não ser assaltado, como é que fica também? Então, eu penso que há uma certa polarização nisso aí. As teorias do consenso focavam na criminalidade e não na criminalização. As teorias do conflito focam na criminalização. Eu acho que é importante as duas. A gente juntar o conhecimento das duas. Isso é muito importante. Então, a teoria do etiquetamento, ela começou a falar que as pessoas eram perseguidas, todo mundo que passa pelo sistema penal é perseguido, porque ela cola, etiqueta nessa pessoa a pecha de bandido, uma pecha muito negativa, ela não consegue emprego. Em 2004, eu fiz um curso sobre direito penitenciário na Espanha. Eu estava fazendo uma especialização em Salamanca e eu tive a oportunidade de visitar, durante esse curso, uma penitenciária lá em Salamanca, penitenciária de Topas. E eu me empolguei, porque lá tinha dinheiro. Gente, a penitenciária parecia uma mini-cidade, tinha teatro, tinha tudo de bom, tudo que a Alep fala que tem que ter, e não tem, lá tinha. Então, o que acontece? Eu falei, eles estão fazendo funcionar. Está funcionando a Alep aqui na Espanha. E aí eu perguntei para a assistente social, aqui, nossa, que legal, essa penitenciária tem tudo, tem equipamentos modernos, tem trabalho para todas as pessoas. Qual que é a reincidência aqui? Ela falou, a gente está indo bem. A gente está tendo 70% de reincidência, baixou bastante. Eu falei, minha senhora, mas 70% de reincidência no Brasil também tem. Lá talvez seja mais. Ela virou para mim e falou assim, Lélio, qualquer pessoa que passa eu nunca vou esquecer disso, qualquer pessoa que passa pelo sistema prisional espanhol não consegue emprego depois, fácil. Aquilo me marcou muito. Então, gente, o Leibniz mostra isso. O Leibniz foi o primeiro, a teoria do etiquetamento foi o primeiro grande setor da criminologia que botou isso para fora e é isso mesmo, e tem que ser olhado isso aí, porque isso traz prejuízo para as pessoas. Mas ele não propôs grandes mudanças. A criminologia crítica, que veio logo depois, a criminologia... Gente, eu vou encerrar em 10 minutos, porque a gente tem que... pós o tempo. Mas então, veio a criminologia crítica, uma criminologia estrutural, de crítica, de questionamento estrutural. Olha, é o capitalismo que causa isso. E uma teoria, a teoria, eu posso falar com toda certeza, eu não sou criminólogo crítico, longe disso. Mas eu sou um leitor voraz da criminologia crítica, porque eu acho tem muitos posicionamentos fantásticos deles lá.
Então, acontece, a criminologia crítica, ela mostrou isso aí, ela falou assim, olha, o que está causando todos os crimes não é nada que vocês falaram para trás. Vocês estão totalmente equivocados. O que está causando o crime é a questão estrutural, é o capitalismo. É essa forma totalmente inadequada de se viver que está gerando os crimes lá na frente. A opressão da classe rica contra a classe dominante, contra a classe dominada. E aí, gente, ela trouxe também algo fantástico, que foi o materialismo, né, o método de Marx para se analisar a ocorrência dos crimes. Gente, é muito interessante isso. Eu adoro ler criminologia crítica, acho que até porque, gente, nós podemos estar errados no dia a dia, é bom rever. Então, assim, a teoria crítica, ela tira parte da fundamentação dela do marxismo, né? Da teoria maxiniana, né? Em vez de marxismo, né? Ela tira também de um livro chamado Punição e Estrutura Social, que foi escrito lá nos anos 30, que ele defende que a sociedade pega as pessoas que não servem para o trabalho, que estão em excesso na sociedade, e enfia elas nas penitenciárias. Isso é muito interessante. Isso foi resgatado com uma visão um pouco diferente nos anos 70, anos 80, pelo Pavarini, né? Com um livro chamado Cárcere e Fábrica, que tem traduzido para o português. Então, gente, a criminologia crítica, ela bate muito em criminalização, em questionamentos sobre como que o sistema ele busca totalmente proteger as classes dominantes. E você pode ver no Brasil. Tem muito mais crime de proteção contra o patrimônio do que crimes de proteção contra a vida. É muito interessante isso. Então, assim, a criminologia crítica dá muitas ideias fantásticas sobre a injustiça do sistema penal. E aí, gente, caminhando agora para o final e encerrando mesmo, nós temos, nos últimos anos, o surgimento da chamada criminologia pós-moderna, que é filha direta da criminologia crítica. A criminologia pós-moderna, ela é formada... Lembra que eu comentei sobre a teoria da subcultura criminal? Pois bem, eu não falei com vocês que a teoria das gangues lá, ela é uma teoria parcial. A criminologia pós-moderna, talvez por reconhecer que essas teorias criminológicas, que são universais, têm maiores dificuldades, têm maiores furos epistemológicos, ela busca focar em conceitos restritos. Quais são esses? Nós temos aí as principais. A criminologia cultural, a criminologia feminista, a criminologia queer, a criminologia verde. E essa é uma das mais fantásticas, gente. A criminologia dos condenados. Eu estou estudando, eu até estou traduzindo um artigo, quero ver se eu termino esse ano, porque a gente está nessa pandemia passando por N dificuldades. Eu estou traduzindo um artigo de um criminólogo da criminologia dos condenados. A visão que ele tem do sistema criminológico é totalmente diferente. Por quê? Porque quem fundou a criminologia dos condenados são pessoas que eram condenados, que foram ex-presidiários. Então, eles estão trazendo uma visão muito mais rica para o sistema prisional, que é a criminologia tradicional, que fica lá, não, eu estou aqui no meu ar-condicionado olhando, ou alguns que vão lá entrevistam e voltam. Não, eles estavam presos. Então, gente, eu encerro aqui essa fala, volto para o meu amigo Varley, agradecendo o convite. Varley Belo, para mim, é um dos grandes advogados criminalistas de Minas Gerais e um professor de grande riqueza cultural, moral, um grande professor e uma pessoa empolgada para trazer o melhor possível para os seus alunos, tá bom? Gente, muito obrigado. Eu sou Lélio Braga Calhau. Me sigam lá no Instagram, @Lélio Calhau, e no meu canal do YouTube, o Senhor Criminologia. Muito obrigado. Ótimo. Excelente, professor Lélio. Eu estava aqui recebendo inúmeras mensagens elogiando a sua exposição. E aí, gente, meus alunos, colegas aqui, que são de fora, que também estão presentes, vocês vejam uma situação que a pessoa que sabe muito, ela sempre explica de uma maneira simples.
Isso é o mais difícil. Você explicar simples é complicado. Você falar complicado é fácil. Então, você percebe que a pessoa tem conhecimento profundo quando sabe explicar de uma maneira simples, de uma maneira que todo mundo entende. Isso é difícil. Isso demonstra que é um grande professor, um grande conhecedor do assunto, do que está tratando. Ele percorreu aqui quase 300 anos, né? Resumindo a história dessa evolução da criminologia, que é uma matéria apaixonante, é uma coisa viciante realmente, a criminologia não tem fundo e é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, para nós que somos estudantes do direito, que somos pensadores do direito. Eu não gosto da expressão operadores do direito, porque normalmente o operador não pensa assim, né? Só aperta os botões. Nós somos pensadores do direito. E para pensador do direito, a criminologia é essencial. O professor Lélio tem o livro dele sobre os princípios da criminologia. Eu não tenho aqui porque eu estou em casa, ele está lá no escritório, que é um resumo assim fantástico, eu recomendo. Está aí na 9ª edição, um sucesso tremendo, e também de uma maneira simples, da onde você pode percorrer outros caminhos para você ter essa maldade, porque a criminologia ela traz maldade, abre a cabeça para a gente para algo além da lei, o que está por trás da lei, o que vem no futuro. Então, é um pensamento essencial, e eu fico assim lisonjeado, professor Lélio, pela sua presença, pela sua simpatia de vir e conversar aqui com a gente. Fico feliz e foi uma aula realmente maravilhosa. Acho que todo mundo aqui já viu os elogios aí, estava respondendo aqui, e deixa a gente feliz no coração por saber desse desenvolvimento que você vem tendo aí nas redes sociais, e pode contar comigo, com apoio, para a gente sempre levar. Quando o trabalho é bom, ele fala por si só, mas a gente quer ajudar a crescer, a desenvolver isso daí. Então, gente, eu vou encerrar, já são 10 horas da manhã. O professor Lélio tem os mecanismos deles aí na internet, ele é sempre muito solícito, tem inúmeras lives, recomendo que vocês sigam eles, e ele é muito assim, espontâneo e aberto para interagir, e como já estamos aqui desde 7h30, né, com essas palestras, eu vou agradecer a presença de todos, professor Lélio, e os colegas. Tenho até uma amiga aqui, lá de Divinópolis, minha amiga Calixto, que veio aqui, agradeço também, que é a esposa do delegado Calixto, lá de Divinópolis. Um abraço. Ela é formada em psicologia, o professor Lélio também é formado em psicologia, e que se aproxima, né, a criminologia muito nesse aspecto da psicologia do crime, de forma que eu agradeço a todos. E o professor, só querendo despedir as últimas palavras, a palavra é sua, pode dar as suas informações, endereço, que é fácil de te achar na internet, mas eu te agradeço de coração, fiquei muito feliz. E agradeço todos também que aqui permaneceram assistindo, desfrutando desse conhecimento seu. Muito obrigado. Obrigado, Valen. Obrigado, pessoal aí da faculdade aí. Muito, muito obrigado por tudo aí. Gente, eu posso falar uma coisa para vocês, eu sou promotor de justiça há 20 anos. A criminologia traz um grande papel diferencial para o profissional, para o advogado, para o... Tanto o seguinte, ó, um dos motivos que eu vejo que o Dr. Varley mesmo sempre se destaca é que ele não estuda apenas a dogmática penal. Há uma preocupação dele de estudar cultura, de estudar o pensamento jurídico, pensamento filosófico. Então, gente, vocês têm um grande exemplo aí com vocês aí. Então, sigam o Dr. Varley, mais até do que eu. Eu estou muito focado aqui no meu mundinho aqui. Outra coisa, eu estou numa fase, Varley, que é o seguinte, agora eu estou dedicando a outros projetos aí. Então é o seguinte, o Varley, ele tem ideias fantásticas, ele está trazendo até ideia, Varley, você trouxe uma ideia agora aí da criação da OAB na Pampulha, né? Correto? É da Nova Pampulha, sim. Da Nova Pampulha. Gente, eu estou assim, meu Deus, ninguém nunca tinha pensado nisso, não. O Varley sempre está trazendo ideias inovadoras, ideias que vão ser boas para a sociedade. Varley, muito obrigado a todos vocês aí, e um abraço para vocês, hein? Tchau, tchau. Ótimo.
Pessoal, então, agradecendo a todos, eu encerro esse nosso encontro. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia e uma excelente semana. Um abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço, tchau. Tchau, Ana Cláudia. Obrigado pela presença. Felicidade. Eu que agradeço, foi uma honra. Maravilha. Tchau. Tchau.